Olá, sejam todos bem-vindos. No trabalho clínico com a psicobiotipologia, produzimos algumas reflexões sobre os nossos pacientes e neste vídeo vou abordar algumas delas. Como estão os pacientes que nos procuram? Geralmente, o paciente, quando nos procura, muitas vezes está confuso e não consegue reconhecer sua verdade. Isto é, aquilo que faz sentido naquele momento de sua vida. Ele quer encontrar sua própria verdade. E ao encontrá-la, lidar com seu instinto, com a satisfação, com o represamento delas, com as crenças e as influências exercidas pela sua matriz cultural. Por um lado, quer entender a verdade como um consenso, um conjunto de crenças aceitas por ele em um determinado tempo e lugar, e que o ajuda a compreender o real e agir sobre ele. Por outro lado, lidar com a dificuldade de selecionar o que lhe interessa conhecer, reduzindo as infinitas possibilidades, sem, no entanto, excluir-se com suas emoções e sentimentos, aprender a responsabilizar-se por eles. Falando sobre os tipos de pacientes, podemos considerar, basicamente, dois tipos de pacientes que nos procuram. O primeiro é aquele que está decepcionado consigo e com os outros, mas não consegue admitir estar numa situação que o incomoda e tem medo de lidar com incertezas, tomado pela insegurança. No entanto, sente que é necessário sair de tais situações e construir novas certezas para si. O segundo é o que atravessa uma crise existencial. Não sabe exatamente por quê, mas sabe que algo não está bom e que não vai bem. Sente que está entrando num incômodo crescente, ele está no limite e vem com uma queixa não definida, o que torna o nosso trabalho difícil no processo terapêutico. Quando esses dois tipos procuram ajuda, surge a deliberação ou decisão de aceitar as certezas e as crenças estabelecidas, mas irem além delas, de encontrar explicações, interpretações, significados para a realidade que os cerca, buscando algo que, num primeiro momento, não sabem o que é. Ao final do processo, eles devem saber que não escolheram o país, a data, a família, a classe social em que nasceram, e muitas vezes nem a situação em que se encontram, mas descobrem que podem escolher o que fazer com isso, conhecendo tal situação e indagando-se se ela merece ou não ser mantida. Uma outra questão que nós podemos refletir é como tratar o paciente de forma adequada. De modo geral, o paciente, por mais tranquilo que seja, quando chega pode apresentar ao iniciar uma certa resistência ao tratamento, mas com o passar das primeiras sessões vai diminuindo esse mal-estar. Por outro lado, estará sempre presente nas sessões. Quanto mais diminui a resistência, vai favorecendo uma boa transferência, criando o que chamamos de uma aliança terapêutica, que vai auxiliar muito no processo. É aí também que a psicobiotipologia pode ser um instrumento de ajuda aos profissionais da saúde mental, quando conhecem o biotipo do paciente. Alguns falam
e ouvem apenas o que interessa. Nesta hora, é preciso medir muito bem as palavras, pois para eles precisa-se ter uma objetividade e assertividade. Esses pacientes são do biotipo renal. Outros são investigativos. São pacientes ávidos por conhecimento e que precisam ter sua necessidade cognitiva aumentada. A esses pacientes chamamos de pacientes de biotipo hepático. Tem os que precisam de uma atitude. E uma atitude prática do terapeuta. Entender como vão agir na prática para conseguirem as mudanças que desejam. Para esses, nós chamamos de biotipo cardíaco. Mas encontramos também pacientes enciclopédicos, que procuram estar muito bem para vir com o seu conhecimento para a terapia, querendo que o profissional da saúde mental se renda aos seus caprichos. Esses são os que nós chamamos de biotipo pulmonar. Como poder acolher melhor esses pacientes? Sabemos que o acolhimento é de fundamental importância na prática clínica. Segundo Freud, todo indivíduo a quem a realidade não oferece uma inteira satisfação volta-se inevitavelmente para um novo personagem que entra em sua vida. Assim, é completamente normal e compreensível ver um investimento libidinal em estado de espera e pronto para dirigir-se para a pessoa do profissional da saúde. Nesse momento, o acolhimento é extremamente importante, pois é através dele que construímos relações saudáveis e construtivas na prática clínica. Diante da dor de existir e da dor da falta, o profissional provoca a demanda de amor por parte do paciente. Contudo, é preciso ainda incluir demandas de saber e de reconhecimento, além de momentos silenciosos e até mesmo suportar a pausa de associações do paciente. De fato, o profissional da saúde mental ocupa dois lugares distintos. No caso do amor, está no lugar do grande outro relativo ao desejo. Já no caso do ódio, está no lugar do grande outro que goza e persegue. Enfim, há uma ambivalência de sentimentos na qual o ódio é a paixão que mais se aproxima da falta e que paralisa o trabalho do profissional. Quando o paciente está fragilizado e sente que o profissional da saúde mental acolhe-o, escutando, interessando em auxiliá-lo em suas necessidades, faz toda a diferença para que se obtenha um bom resultado. A psicobiotipologia, através da identificação do biotipo e de suas respectivas emoções, possibilita que o profissional da saúde mental saiba como acolher de forma mais adequada determinado paciente dentro de suas características. E como possibilitar a transformação desse paciente? Quando nos procura muitas vezes, ele está confuso e não consegue reconhecer sua verdade, isto é, aquilo que faz sentido naquele momento de sua vida. O primeiro aspecto a ser identificado é o biotipo do paciente e conhecer sua matriz cultural. Como foi sua origem, sua família, suas relações afetivas, as mais próximas, as figuras de afeto e que papéis ocuparam em sua vida. Além disso, compreender sua história de vida, detectando o setênio ou quitênio que está vivendo e com as suas implicações. É de grande importância identificar e lidar com suas características culturais. Cada biotipo interpreta a realidade segundo o seu padrão próprio
de experiências acumuladas em sua matriz cultural. Também lidar com suas características físicas. Cada biotipo apresenta características físicas que definem o seu estar no mundo e como os outros o veem. E ainda com suas características emocionais. Cada biotipo apresenta características psicológicas que influenciam como ele atua em diferentes circunstâncias. E falando um pouco sobre autonomia, nós podemos dizer, quando pensamos no paciente, que autonomia significa autodeterminação. A palavra autônomo vem do grego autos, eu mesmo, si mesmo, e nomos, lei, norma, regra. Aquele que tem o poder de dar a si mesmo a regra, a norma, a lei. O autônomo é aquele que goza de autonomia ou liberdade. A autonomia, por outro lado, se caracteriza pela capacidade do indivíduo de reconhecer o seu desejo, responsabilizar-se por ele e arcar com suas consequências. Ser autônomo também é reconhecer seu desejo e, ao examinar as consequências, conseguir abrir mão deste desejo e conviver com não saber o que teria sido se dele tivesse se apropriado. Para a psicobiotipologia, não existe biotipo melhor ou pior. O que tem é o biotipo mal trabalhado. Ao olhar o paciente, ela enfatiza o reconhecimento de suas potencialidades e busca o individual do ser humano e, idealmente, procura em cada indivíduo a sua singularidade. Com todos esses elementos, propõe-se ajudar o paciente em sua transformação e desenvolver autonomia. Uma outra reflexão significativa é como passar segurança ao paciente. Isto é muito importante, pois é um dos principais atributos que vão colaborar para o êxito do trabalho clínico. Quando se inicia um trabalho terapêutico, é importante que a pessoa saiba que o que foi dito na sessão, ninguém vai ter acesso a isso para que se estabeleça uma relação de confiança. É importante que a pessoa que procura o atendimento sinta-se acolhida e que sinta logo na primeira sessão que há um espaço para que ele possa falar, possa ser ouvido com tranquilidade. Pois aí que se cria o vínculo que começa a ser estabelecido. Dizer ao paciente que em alguns momentos, quando ele estiver para se defrontar com suas dificuldades, prestes a superá-las, ele vai ter a tendência de arranjar uma desculpa. Isto configura resistência. Mudanças que vão estar presentes em todo o processo, com maior ou menor intensidade, com medo do desconhecido. Na aliança terapêutica, a cada nova descoberta, o terapeuta deve incentivá-lo a seguir adiante, isto é, fortalecer a sua relação com o seu desejo. A evolução do paciente está ligada também ao desejo do terapeuta fazer com que ele se desenvolva no trabalho clínico. A psicobiotipologia ajuda o paciente com a identificação do biotipo e suas respectivas emoções, compreendendo o setênio ou octênio que ele está atravessando. Em certas horas, o terapeuta silencia, acolhe, escuta cuidadosamente, mas em alguns momentos precisa fazer intervenções assertivas de acordo com o biotipo, possibilitando que o mesmo se constitua como sujeito de sua própria história. Deste modo, vai ter passado segurança ao paciente.
Se você gostou, dê um like e se inscreva no canal para poder ser avisado de todos os novos vídeos. Também, juntamente com Cleocirino, escrevemos o livro Psicobiotipologia, uma nova abordagem terapêutica baseada nos 4 temperamentos. Na descrição do vídeo vou deixar o link do livro. Um abraço e até breve!